Empresário viúvo trava na porta ao flagrar Amélia no tapete sendo maquiada pelas filhas paraplégicas. Larissa e Camila riam depois de muitos meses tristes, passando pincéis coloridos no rosto da empregada que sorri de olhos fechados. A casa transborda em vida. Frederico respirou fundo e deu um passo silencioso para dentro da sala, sentindo algo se desmanchar dentro do peito ao observar aquela cena que parecia impossível depois de meses de silêncio. O piso de madeira rangeu levemente sob seus sapatos sociais, denunciando sua presença naquele ambiente que há tanto tempo estava desprovido de risadas genuínas. Amélia abriu os olhos imediatamente, o sorriso desaparecendo de seu rosto, pintado de forma desajeitada pelas mãos pequenas, substituído por uma expressão de puro pânico ao ver o patrão ali parado, com a gravata frouxa e o paletó pendurado no braço. Ela tentou se levantar rapidamente do tapete rosa, apoiando as mãos no chão, mas Larissa e Camila seguraram seus braços com uma determinação que surpreendeu Frederico. "Não vá embora, Melly, a gente não terminou ainda", Larissa protestou, com a voz firme que ele não ouvia desde antes do acidente que levou os movimentos das pernas das gêmeas e a vida de sua esposa Marina. Amélia estava visivelmente constrangida, a maquiagem borrada nas bochechas, contrastando com a palidez de quem teme ser demitida na hora. "Senhor Frederico, me perdoe, eu perdi a noção da hora." Ela disparou as palavras nervosamente, tentando limpar o batom rosa que Camila havia passado generosamente em seu queixo com a manga do uniforme preto. "As meninas queriam brincar e eu acabei cedendo. Não vai se repetir. Eu juro que vou limpar tudo agora mesmo." Sua voz tremia ligeiramente enquanto ela gesticulava para os estojos de maquiagem espalhados pelo tapete, como se aquela bagunça colorida fosse evidência de algum crime terrível. Frederico levantou a mão pedindo silêncio e caminhou devagar até o centro do tapete. Seus olhos fixos, não na desordem de pincéis e sombras espalhados, mas no brilho que existia nos olhos das filhas. Era um brilho que ele não via há 8 meses, desde aquela manhã chuvosa, quando saíram para a escola e voltaram em ambulâncias separadas. Ele se agachou lentamente, o terno caro esticando nas costuras, e ficou na altura das meninas que o observavam com uma mistura de expectativa e medo. "Quem disse que eu quero que vocês parem?" ele perguntou, com a voz rouca pela emoção contida. As gêmeas se entreolharam surpresas, comunicando-se naquela linguagem silenciosa que apenas irmãs gêmeas possuem. Camila, sempre a mais tímida das duas, estendeu hesitante um pincel sujo de sombra azul na direção dele. "A gente está deixando a Melly bonita, papai. Ela vai ser uma princesa de verdade", Camila disse, sua voz pequena, mas cheia de orgulho pelo trabalho artístico realizado. Frederico olhou para Amélia, que ainda estava paralisada, sentada sobre os calcanhares, claramente sem saber como reagir àquela situação inesperada. Ele notou pela primeira vez, depois de 6 meses de convivência formal, que ela tinha olhos castanhos muito claros, que brilhavam mesmo com o constrangimento, e uma pequena cicatriz quase imperceptível acima da sobrancelha esquerda. "Ela já é bonita, filha", ele disse suavemente, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade daquelas palavras. "Mas acho que ainda falta um pouco de azul aqui", ele completou, apontando para a própria bochecha com um sorriso tímido. O silêncio que se seguiu durou apenas 2 segundos, antes de ser quebrado pelas gargalhadas cristalinas das meninas. Era um som que Frederico tinha certeza de que nunca mais ouviria. Um som que fazia sua casa parecer um lar novamente. Amélia soltou o ar que prendia nos pulmões, os ombros relaxando visivelmente, enquanto um sorriso genuíno começava a se formar em seus lábios pintados. "O senhor tem certeza? Eu deveria estar preparando o jantar das meninas", ela murmurou, ainda receosa de estar ultrapassando alguma linha invisível de comportamento profissional.
Frederico sentou-se completamente no chão, ignorando o fato de que estava sujando uma calça que custava mais do que muitas pessoas ganhavam em um mês. O jantar pode esperar, Amélia. Isso aqui. Ele gesticulou para as filhas, que agora discutiam animadamente sobre qual cor ficaria melhor na barba por fazer do pai. Isso aqui não pode esperar nem mais um minuto. Larissa se arrastou pelo tapete, usando apenas a força dos braços. Uma movimentação que os fisioterapeutas tentavam encorajar há meses, sem muito sucesso, apenas para alcançar o rosto do pai com o pincel rosa. Fecha os olhos, papai. Senão, vai entrar tinta. Ela instruiu com a seriedade de uma maquiadora profissional. Frederico obedeceu, fechando os olhos e se entregando completamente àquele momento mágico que parecia curar feridas que ele nem sabia que ainda sangravam. Amélia observava a cena com um misto de encanto e ternura, seus dedos brincando nervosamente com a barra do avental branco enquanto via aquele homem sério que mal falava bom dia e vivia trancado no escritório, agora se deixando pintar por duas crianças, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sabe, senhor Frederico? Ela começou com a voz baixa, quase sussurrando para não quebrar a magia do momento. A Larissa conseguiu segurar o pincel fino hoje pela primeira vez. A terapeuta disse que a coordenação motora fina dela estava comprometida, mas olhe só como ela está firme. Frederico abriu um olho, o esquerdo que estava sendo cuidadosamente pintado de verde por Camila, e observou a mão da filha segurando o objeto com uma firmeza que não demonstrava há meses. Uma onda de gratidão tão intensa invadiu seu peito que ele precisou pigarrear para não se emocionar na frente da funcionária. Você fez isso acontecer, Amélia, ele disse com seriedade, reconhecendo pela primeira vez em voz alta o milagre que aquela mulher estava operando em sua família. Ela negou com a cabeça, os cabelos escuros escapando do coque baixo que sempre mantinha impecável. Não fiz nada demais, senhor. Elas fizeram tudo sozinhas. Só precisavam de um motivo para tentar, de alguém que acreditasse que elas conseguiriam. Suas palavras carregavam uma sabedoria simples que atingiu Frederico como uma revelação. Durante todos aqueles meses, ele tinha focado no que as meninas não conseguiam mais fazer, esquecendo completamente de celebrar o que elas ainda podiam realizar. A tarde foi caindo lentamente lá fora. A luz dourada do sol poente invadindo a sala através das janelas grandes e iluminando aquela cena que parecia saída de um sonho. Por quase 2 horas, eles ficaram ali no tapete, completamente alheios ao mundo exterior. Frederico, o empresário bem-sucedido do ramo imobiliário. Amélia, a empregada que sustentava a mãe viúva no interior. E 2 meninas que o mundo insistia em chamar de limitadas, mas que naquele momento comandavam tudo com a autoridade natural da infância. Pronto! Larissa anunciou finalmente, largando o pincel e admirando sua obra-prima. Agora o papai está lindo igual a Melly. Camila bateu palminhas, satisfeita com o resultado conjunto. Frederico se levantou e caminhou até o espelho grande da sala de jantar, observando seu reflexo com uma mistura de diversão e incredulidade. Ele parecia um palhaço colorido, mas se sentia mais humano do que em qualquer reunião de negócios dos últimos meses. Quando a fome finalmente se manifestou através de um bocejo sonoro de Larissa, a realidade das rotinas e horários voltou gradualmente. Amélia se levantou num movimento fluido, a eficiência profissional retornando automaticamente ao seu comportamento. Meu Deus, que horas são? Vou preparar algo rápido para o jantar. Macarrão com queijo pode ser? Ela perguntou, já recolhendo os estojos de maquiagem com a rapidez de quem recuperou o senso de responsabilidade. Amélia, Frederico chamou enquanto ela se dirigia apressadamente para a cozinha. Ela parou na porta, segurando 3 estojos coloridos nas mãos. Sim, senhor. Hoje você janta conosco, na mesa de jantar.
A frase saiu como uma ordem, mas o tom era de súplica disfarçada. Amélia arregalou os olhos, claramente surpresa com o convite inesperado. Senhor Frederico, eu não posso. Não seria apropriado. Eu sempre como na cozinha depois que as meninas dormem, como deve ser. Hoje não é como sempre, Amélia. Hoje foi o primeiro dia realmente bom nesta casa em quase um ano. E você faz parte disso, por favor. Ele não usou sua voz autoritária de chefe, mas sim um tom vulnerável que raramente mostrava a alguém. As meninas que ainda estavam organizando os pincéis no tapete gritaram em coro entusiasmado: "Senta com a gente, Melly. Por favor, senta com a gente." Amélia olhou para o patrão, depois para as meninas e assentiu devagar, um rubor subindo pelo pescoço que nada tinha a ver com a maquiagem infantil. "Eu vou só lavar o rosto e colocar a comida no fogo," ela disse, sua voz carregando uma emoção contida que fez algo se mover no peito de Frederico. O processo de dar banho nas gêmeas era logisticamente complexo e emocionalmente desafiador. Exigia força física para levantá-las das cadeiras de rodas, cuidado extremo para posicioná-las nas cadeiras de banho adaptadas e paciência infinita para cada etapa do processo. Normalmente, Frederico delegava essa tarefa para as enfermeiras ou para Amélia, evitando aquele confronto diário com as limitações das filhas. Mas naquela noite, enquanto a água morna caía sobre os cabelos dourados e o sabonete fazia espuma, ele descobriu que podia fazer aquilo sem sentir o peso esmagador da culpa. Amélie canta aquela música que a mamãe gostava quando está limpando a casa. Camila comentou casualmente enquanto Frederico enxaguava seu cabelo com cuidado. O coração dele perdeu uma batida ao ouvir a menção espontânea a Marina. "Qual música, filha?" ele perguntou, tentando manter a voz estável. "Aquela lenta que tocava no rádio, a que fazia a mamãe dançar na cozinha," Larissa completou, como se fosse a coisa mais natural do mundo falar sobre a mãe morta. Frederico sabia exatamente qual era a música. Era a mesma que tinha tocado no casamento deles, a que Marina cantarolava enquanto preparava o café da manhã nos domingos. Saber que Amélia a conhecia e a cantava criou uma conexão inesperada entre o passado e o presente que ele não sabia como processar. Terminou o banho das meninas em um silêncio contemplativo, vestiu os pijamas nelas com movimentos automáticos e as ajudou a se transferir para as cadeiras de rodas para descer até a sala de jantar. Quando chegaram à mesa, ela estava posta para 4 pessoas pela primeira vez em 8 meses. Não havia a formalidade fria dos jantares de negócios que Frederico costumava ter em casa. Havia uma travessa fumegante de macarrão, copos de suco de laranja natural e Amélia, que havia tirado o avental e soltado os cabelos, permitindo que as ondas escuras caíssem naturalmente sobre os ombros. Ela parecia diferente, sem o uniforme completo, mais mulher e menos funcionária, mais humana e menos invisível. Ela estava de pé ao lado da mesa, esperando que ele se sentasse primeiro, mantendo a postura respeitosa que sempre demonstrava. "Sente-se, Amélia." Ele indicou a cadeira à sua direita, onde Marina costumava sentar durante os jantares em família. Amélia hesitou visivelmente, olhando para a cadeira, como se ela carregasse algum peso simbólico que ela não se sentia digna de ocupar. "Melhor eu sentar aqui," ela disse diplomaticamente, puxando a cadeira do lado oposto de frente para Camila. Frederico respeitou a escolha, entendendo instintivamente o limite invisível que ela estava tentando manter entre o profissional e o pessoal. Havia uma delicadeza em seus gestos que demonstrava consciência da complexidade daquela situação. O jantar foi surpreendentemente barulhento e cheio de vida. As meninas falavam sem parar, fazendo perguntas sobre a infância de Amélia, querendo saber se ela tinha irmãos, se gostava de desenhos animados, se sabia fazer outros tipos de comida. "Você tem namorado, Melly?" Larissa perguntou com a curiosidade inocente das crianças.
Amélia riu, limpando delicadamente o molho de tomate do canto da boca de Camila. Não tenho namorado, Lari. Não tenho tempo para essas coisas. O papai também não tem namorada, Camila soltou com a franqueza brutal que apenas crianças possuem. Frederico engasgou com o suco, sentindo o rosto esquentar com o constrangimento. Amélia baixou os olhos para o prato, claramente desconfortável com o rumo da conversa. O papai tem muito trabalho. Ele corrigiu rapidamente, limpando a garganta. E vocês duas já dão trabalho suficiente por 10 pessoas. Amélie podia ser sua namorada, Camila continuou inocentemente, mastigando um pedaço de queijo derretido. O silêncio que caiu sobre a mesa foi tão pesado que parecia físico. Amélia ficou tão vermelha que parecia prestes a explodir de vergonha. Frederico olhou para ela por um segundo que pareceu eterno e, pela primeira vez, permitiu que sua mente explorasse aquela possibilidade. Como seria ter alguém ali, dividindo não apenas as refeições, mas também as preocupações, as alegrias, o peso da paternidade solitária? Camila, termine seu macarrão, ele disse firmemente, encerrando o assunto antes que se tornasse ainda mais constrangedor. Mas o clima na sala havia mudado sutilmente. Havia agora uma consciência nova entre eles, uma tensão elétrica que não existia antes, como se as palavras inocentes da menina tivessem plantado uma semente em terreno fértil. Depois do jantar, Amélia insistiu em lavar a louça sozinha, recusando educadamente qualquer ajuda. É meu trabalho, Sr. Frederico. O senhor já fez muito hoje ao jantar conosco. Frederico levou as meninas para o quarto, um processo que envolveu histórias, negociações sobre qual pijama usar e a eterna discussão sobre se podiam dormir com a luz do corredor acesa. Quando finalmente conseguiu que as duas adormecessem, ele beijou a testa de cada uma, ajeitou os cobertores com cuidado e saiu do quarto, deixando a porta entreaberta. A casa estava silenciosa novamente, mas não era o silêncio vazio e opressivo dos últimos meses. Era um silêncio habitado, cheio de possibilidades, como se a própria arquitetura da casa tivesse sido transformada pelos eventos do dia. Desceu as escadas com passos lentos, sabendo que deveria ir direto para seu escritório, responder e-mails urgentes e revisar contratos importantes. Mas seus pés o levaram automaticamente para a cozinha, onde encontrou Amélia de costas, secando cuidadosamente uma panela. A luz amarela e suave do exaustor iluminava seu perfil, criando uma cena doméstica que tinha algo de íntimo e acolhedor. Elas dormiram bem? Ela perguntou sem se virar, demonstrando aquela percepção aguçada que as mães desenvolvem para sentir presenças. Sim, capotaram assim que a cabeça encostou no travesseiro, ele respondeu, encostando-se no balcão de mármore e observando os movimentos eficientes dela. Obrigado, Amélia, pelo jantar, pela tarde, por tudo que você tem feito por nós. Ela se virou lentamente, apoiando a panela limpa na pia, e seus olhos encontraram os dele com uma intensidade que o surpreendeu. Eu gosto muito delas, Sr. Frederico, de verdade. Elas são meninas especiais, inteligentes e fortes. Só precisavam de alguém que enxergasse isso nelas. Suas palavras carregavam uma convicção que tocou algo profundo no coração dele. Elas amam você, ele disse simplesmente. Eu não via a Larissa rir daquele jeito há muito tempo. Nem a Camila demonstrar tanta espontaneidade. Você trouxe algo de volta para elas, que eu achei que tinha se perdido para sempre. Amélia sorriu, mas era um sorriso melancólico que carregava alguma tristeza oculta. Elas sentem falta de uma presença feminina constante. Eu só tento preencher um pouco esse vazio quando posso. Você faz muito mais do que isso. Frederico deu um passo em direção a ela, diminuindo a distância que os separava. Agora ele podia sentir o perfume suave que ela usava, algo floral e discreto que combinava perfeitamente com sua personalidade. Você trouxe vida de volta para esta casa, Amélia. Eu estava me afogando em culpa e trabalho,
e as meninas estavam afundando junto comigo. Você jogou uma boia para todos nós. Ela baixou o olhar, claramente desconfortável com tantos elogios e com a proximidade crescente. Eu só faço meu trabalho da melhor forma que sei, ela murmurou, mas sua voz tremia ligeiramente. Não, você não entende, Frederico insistiu, sua voz ganhando uma urgência que ele mesmo não esperava. Nenhuma das outras babás fez o que você faz. Elas olhavam para as meninas com pena, como se fossem projetos de caridade. Você olha para elas com esperança, como se fossem capazes de qualquer coisa. Num gesto impensado, ele estendeu a mão e tocou delicadamente o braço dela. A pele estava quente através do tecido fino da blusa, e ele sentiu um pequeno tremor percorrer o corpo dela com o contato. Amélia não se afastou, mas ele viu sua respiração ficar mais acelerada. Eu sei como é perder alguém importante, Sr. Frederico, ela sussurrou, levantando os olhos para encontrar os dele novamente. Eu perdi meu pai quando tinha a idade delas. Sei como o mundo fica cinza e sem cor. Eu só queria pintar um pouco de alegria de volta na vida delas. A menção à sessão de maquiagem fez ambos sorrirem, e a tensão no ar mudou de qualidade, tornando-se mais íntima e carregada de possibilidades não exploradas. Frederico sentiu uma vontade quase irresistível de abraçá-la, não como patrão agradecendo uma funcionária, mas como um homem que encontra abrigo e compreensão em outra pessoa. Mas ele sabia que não podia cruzar aquela linha. Não ainda, não com tantas complicações envolvidas. Eu tenho uma viagem de negócios marcada para sexta-feira, ele disse abruptamente, mudando de assunto para algo mais seguro. Vou passar o fim de semana fora, resolvendo uns contratos em São Paulo. Normalmente minha irmã vem ficar com as meninas, mas ela está com gripe e não pode vir desta vez. Amélia assentiu, esperando a instrução que certamente viria. Eu queria saber se você poderia ficar aqui durante o fim de semana, dormir na casa de hóspedes, cuidar delas integralmente. Eu pago hora extra, claro, o que for necessário. Amélia mordeu o lábio inferior, considerando a proposta. Eu normalmente não durmo no trabalho, senhor. Minha mãe fica sozinha à noite e ela precisa de mim para os remédios. Eu pago uma enfermeira particular para ficar com sua mãe, Frederico disse rapidamente. A melhor que conseguir encontrar. Por favor, Amélia, eu não confio em mais ninguém para ficar com elas. E eu ficaria muito mais tranquilo sabendo que você está aqui cuidando delas. Geisha, ela o estudou por um longo momento, procurando nos olhos dele qualquer sinal de hesitação ou segundas intenções, mas encontrou apenas sinceridade e uma vulnerabilidade raramente demonstrada. Está bem, ela concordou finalmente. Eu fico com elas, mas com uma condição. Frederico franziu a testa, surpreso com a ousadia dela em impor termos. Qualquer coisa que você quiser. Quando o senhor voltar, tem que prometer que vai passar o domingo à tarde inteiro conosco. Sem celular, sem laptop, sem trabalho, só o senhor e as meninas. Talvez possamos fazer um piquenique no jardim, se o tempo estiver bom. Frederico sorriu. Um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto e alcançou seus olhos pela primeira vez em meses. Eu prometo solenemente, domingo será só nosso. Ficaram em silêncio por mais alguns momentos. Aquele tipo de silêncio carregado de coisas não ditas que parecia pulsar entre eles. A cozinha, iluminada apenas pela luz suave sobre a pia, criava uma atmosfera íntima que fazia o resto do mundo parecer muito distante. Boa noite, Amélia, ele disse finalmente, forçando-se a se afastar antes que fizesse algo que pudesse complicar ainda mais a situação. Boa noite, Sr. Frederico, ela respondeu, e havia algo em sua voz que fez ele parar na porta e olhar para trás. Ela estava observando-o com uma expressão que ele não conseguiu decifrar completamente, mas que carregava uma intensidade que fez seu coração acelerar. A semana que se seguiu passou com uma rapidez surpreendente.
A dinâmica da casa havia mudado de forma sutil, mas significativa. Havia mais sorrisos espontâneos, mais conversas casuais nos corredores, olhares que duravam um segundo a mais do que seria estritamente necessário. Larissa e Camila estavam radiantes com a notícia de que a tia Melly passaria o fim de semana inteiro com elas, fazendo planos elaborados sobre todas as atividades que poderiam realizar juntas. Frederico se pegou chegando em casa mais cedo todos os dias, inventando desculpas para passar pela cozinha onde Amélia trabalhava, encontrando motivos para verificar como as meninas estavam se desenvolvendo. Ele começou a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos, como ela cantarolava baixinho quando estava concentrada, como mordia levemente o lábio inferior quando pensava em algo complexo, como seus olhos brilhavam quando as meninas contavam alguma história engraçada. Sexta-feira chegou mais rápido do que ele gostaria de admitir. Frederico estava arrumando sua mala no quarto quando ouviu uma batida suave na porta. "Com licença, senhor Frederico." Amélia disse, parada respeitosamente no batente. Era a primeira vez que ela subia até o andar superior da casa. "O motorista já chegou e está esperando lá embaixo." Ele fechou a mala e se virou para olhá-la. Amélia estava usando uma calça jeans escura e uma blusa branca simples, sem o uniforme formal, já vestida para o fim de semana mais casual com as meninas. Havia algo diferente nela. Uma suavidade que o uniforme sempre mascarava. "A enfermeira já chegou na casa da sua mãe?" Ele perguntou, pegando a mala e caminhando até onde ela estava. "Sim, senhor. Ela parece muito competente e gentil. Minha mãe já gostou dela. Obrigada por providenciar isso." "Não precisa agradecer. É o mínimo que posso fazer." Ele parou a poucos centímetros dela e por um momento nenhum dos dois se moveu. A vontade de cancelar a viagem e ficar ali era quase irresistível. "Cuide bem delas para mim." "Eu sempre cuido," ela respondeu. E havia uma promessa solene naquelas duas palavras simples. Ele desceu as escadas, despediu-se das filhas com abraços mais longos do que o usual, e entrou no carro preto que o levaria ao aeroporto, olhando pela janela traseira até a casa desaparecer de vista. A viagem para São Paulo foi um borrão de reuniões intermináveis e jantares de negócios que pareciam vazios de significado. Sua mente estava constantemente na casa grande, imaginando o que elas estariam fazendo, se as meninas estavam se comportando bem, se Amélia estava conseguindo lidar com tudo sozinha. Ele ligou 3 vezes no sábado, sempre com desculpas profissionais, mas, na verdade, apenas querendo ouvir as vozes delas. Na primeira ligação, elas estavam fazendo cookies na cozinha. Na segunda, assistindo a um filme de princesas na sala. Na terceira, já era noite, e Amélia atendeu sussurrando que as meninas já dormiam, sua voz rouca e baixa, provocando arrepios inesperados nele. "Elas perguntaram por você na hora de dormir," ela disse suavemente. "Eu disse que você voltaria logo e que estava trabalhando para cuidar bem delas." Domingo de manhã, contra todos os protocolos de negócios, ele cancelou o almoço com os sócios e pegou o primeiro voo de volta. A necessidade de voltar para casa, de ver aquelas 3 pessoas que tinham se tornado o centro de seu universo, era mais forte do que qualquer obrigação profissional. Quando o táxi parou em frente ao portão eletrônico, Frederico sentiu seu coração acelerar de antecipação. Entrou silenciosamente pela porta da frente, deixando a mala no hall e caminhando em direção aos sons de risadas que vinham do jardim. Pela janela da sala, ele viu a cena que o fez parar e apenas observar por alguns minutos. Amélia estava sentada na grama verde, com Larissa no colo, ambas rindo de algo que Camila havia dito.
Havia uma manta estendida no chão com restos de um piquenique improvisado e as três pareciam completamente relaxadas e felizes. Era exatamente assim que ele tinha imaginado uma família deveria ser: natural, amorosa, cheia de alegria espontânea. Ele saiu pela porta dos fundos e caminhou pelo jardim, e quando Amélia o viu se aproximando, seu rosto se iluminou com um sorriso tão genuíno e caloroso que fez algo se mexer perigosamente no peito dele. "Papai!" As meninas gritaram em uníssono, e ele se ajoelhou na grama para receber os abraços apertados que elas lhe deram. "Vocês sentiram minha falta?" ele perguntou, beijando o topo das cabeças loiras. "Amélie disse que você ia voltar hoje para fazer piquenique com a gente", Larissa disse. "E ela não mentiu", Camila completou, apontando para a manta e os sanduíches. "Ela nunca mente para a gente." Frederico olhou para Amélia, que estava organizando os pratos de plástico com movimentos desnecessariamente cuidadosos. "Obrigado por cumprir a promessa, mesmo eu não estando aqui para cobrá-la", ele disse. E ela entendeu que ele não estava falando apenas sobre o piquenique. "Eu sempre cumpro minhas promessas", ela respondeu, encontrando os olhos dele com uma intensidade que fez o resto do mundo desaparecer por um momento. Especialmente as importantes. As horas seguintes foram preenchidas com brincadeiras no jardim, histórias contadas à sombra da árvore grande e uma sensação de completude que Frederico não experimentava há tanto tempo que quase tinha esquecido como era. Quando o sol começou a se pôr e chegou a hora de recolher as meninas para o banho e jantar, ele se deu conta de que não tinha pensado em trabalho nem uma única vez durante toda a tarde. Depois que as meninas dormiram, exaustas de tanto brincar ao ar livre, Frederico e Amélia se encontraram novamente na cozinha. Mas desta vez a atmosfera estava diferente, carregada de uma intimidade que 2 dias de separação tinham intensificado. "Como foi a viagem?" ela perguntou, preparando chá para os dois sem que ele tivesse pedido. "Produtiva, mas longa", ele respondeu, aceitando a xícara fumegante. "Eu não parava de pensar se vocês estavam bem, se você estava conseguindo dar conta de tudo sozinha." Amélia sorriu, sentando-se à mesa de frente para ele. "Elas são anjos, Frederico. Comportaram-se perfeitamente. Acho que elas sentem que você está mais presente ultimamente, mais disponível emocionalmente. Isso deixa elas mais seguras. O uso do seu nome próprio, sem o formal senhor, criou uma intimidade nova entre eles. Você me chama pelo nome agora", ele observou sorrindo. "Desculpe, foi sem querer." Ela começou, mas ele a interrompeu. "Não se desculpe, eu gosto. Faz parecer que somos mais próximos." O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Amélia mexia o chá sem necessidade, evitando o olhar dele. "Frederico", ela disse finalmente, sua voz quase um sussurro. "Eu preciso te dizer uma coisa." Ele sentiu o coração acelerar com o tom sério dela. "O que foi?" "Eu não posso continuar fingindo que isso é apenas um trabalho para mim", ela disse, levantando os olhos para encontrar os dele. "Eu me importo com vocês três de uma forma que vai muito além do profissional. E eu sei que isso complica tudo. Eu sei que não deveria estar dizendo isso, mas..." Frederico estendeu a mão sobre a mesa e cobriu a dela, interrompendo o fluxo de palavras nervosas. "Amélia, você não está sozinha nessa sensação", ele disse, sua voz rouca de emoção. "Eu também sinto algo que não deveria sentir. Algo que me assusta e me emociona ao mesmo tempo." Ela virou a palma da mão para cima, entrelaçando os dedos com os dele. Era um gesto simples, mas que carregava uma intimidade que fez o coração de ambos dispararem. "O que fazemos agora?" ela perguntou vulnerável. Frederico se levantou, puxando-a suavemente para que ela também se levantasse. Eles ficaram ali, de mãos dadas, no meio da cozinha, iluminada apenas pela luz da lua que entrava pela janela.
Agora, ele disse, levando a mão livre para acariciar o rosto dela. Agora eu vou fazer o que deveria ter feito há semanas. Ele se inclinou lentamente, dando a ela tempo para se afastar se quisesse, mas ela não se afastou. Em vez disso, fechou os olhos e inclinou o rosto para encontrar o dele. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando águas desconhecidas. Mas quando ela respondeu, passando os braços ao redor do pescoço dele, o beijo se aprofundou, tornando-se mais urgente e apaixonado. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Amélia encostou a testa na dele, sorrindo através das lágrimas que nem percebera que tinham começado a cair. Eu estava esperando por isso há tanto tempo, ela confessou. Eu também, ele admitiu. Eu só não sabia que estava esperando até acontecer. Eles ficaram assim por longos minutos, apenas se abraçando na cozinha silenciosa, sentindo o peso e a importância daquele momento que mudaria tudo entre eles. Frederico, Amélia disse finalmente, sua voz abafada contra o peito dele. Sim? O que vai acontecer agora? Com seu trabalho, com as pessoas que conhecem vocês, com as meninas? Ele se afastou o suficiente para olhar nos olhos dela, segurando o rosto dela entre as mãos com uma ternura infinita. Agora, nós vamos descobrir juntos, porque eu não quero mais viver sem você, Amélia. Você e as meninas são minha família agora, e eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para proteger essa família. Ela sorriu, um sorriso radiante que iluminou toda a cozinha. Então eu acho que não sou mais apenas a empregada, ela disse brincando. Frederico riu, beijando-a novamente, mais suavemente desta vez. Você nunca foi apenas a empregada, Amélia. Desde o primeiro dia você foi muito mais do que isso. Eu só demorei para ter coragem de admitir. Eles subiram as escadas juntos, parando na porta do quarto das meninas para verificar se elas dormiam tranquilamente. Larissa e Camila estavam profundamente adormecidas, respirando suavemente, completamente alheias à revolução que estava acontecendo na vida dos adultos que amavam. Elas vão ficar felizes, Amélia sussurrou, observando as meninas dormirem. Elas já perguntaram várias vezes se eu ia ficar para sempre. Frederico passou o braço ao redor da cintura dela, puxando-a para mais perto. E você vai ficar para sempre? Amélia se virou nos braços dele, olhando diretamente nos olhos dele com uma intensidade que tirou o fôlego dele. Frederico Vasconcelos, ela disse, usando o nome completo dele pela primeira vez. Eu não vou a lugar nenhum. Não importa o que aconteça, não importa quais desafios apareçam. Vocês três são minha família agora, e família não abandona família. Ele a beijou novamente, ali no corredor escuro, selando uma promessa que ambos sabiam que mudariam suas vidas para sempre. Quando se separaram, ele encostou a testa na dela e sussurrou as palavras que tinham estado presas em seu coração por semanas. Eu te amo, Amélia. Eu te amo de uma forma que nem sabia que era possível amar alguém de novo. Lágrimas brilharam nos olhos dela enquanto ela sorria, tocando o rosto dele com dedos trêmulos. Eu também te amo, Frederico. Eu amo você. Eu amo as meninas. Eu amo a família que nós nos tornamos. Eles ficaram assim por um longo tempo, abraçados no corredor, sabendo que aquele era apenas o começo de uma jornada que seria cheia de desafios, mas também de uma felicidade que nenhum dos dois havia ousado sonhar. A casa ao redor deles parecia respirar com uma energia nova, como se até mesmo as paredes soubessem que algo fundamental havia mudado. Amanhã, Frederico disse finalmente, amanhã eu vou falar com meu advogado sobre como proceder. Quero fazer isso direito, Amélia. Quero que você seja oficialmente parte desta família, não apenas no coração, mas também no papel. Amélia arregalou os olhos, surpresa com a rapidez com que ele estava pensando em formalizar tudo.
Você tem certeza? Não é muito cedo para pensar em casamento? Amélia, ele disse, segurando as mãos dela firmemente. Eu passei 8 meses morto por dentro, apenas existindo. Você me trouxe de volta à vida. Você trouxe minhas filhas de volta à vida. Eu não quero desperdiçar nem um dia a mais fingindo que isso é temporário ou casual. E se as pessoas falarem? Se disserem que é muito rápido, que você está confundindo gratidão com amor? Então, elas não entenderam nada sobre o que é amor de verdade. Ele respondeu sem hesitar. Amor verdadeiro não segue cronogramas ou expectativas sociais. Ele simplesmente acontece quando 2 pessoas se completam. Amélia sorriu através das lágrimas, sabendo que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas também o lugar onde pertencia. Então sim, ela disse, sua voz firme e cheia de certeza. Sim para tudo. Sim para ser sua esposa. Sim para ser mãe das meninas. Sim para construirmos juntos a família que todos nós merecemos. Frederico a pegou no colo e a girou no corredor, ambos rindo baixinho para não acordar as meninas. Quando a colocou de volta no chão, ele olhou nos olhos dela com uma intensidade que a fez tremer. Amélia Santos, ele disse solenemente, você aceita se casar comigo e me tornar o homem mais feliz do mundo? Amélia segurou o rosto dele entre as mãos trêmulas, as lágrimas escorrendo livremente pelas bochechas, enquanto sorria com uma felicidade que parecia transbordar de cada poro. Eu aceito, Frederico, aceito com todo o meu coração ser sua esposa e a mãe que essas meninas tanto merecem. O beijo que selou aquela promessa foi diferente de todos os anteriores, carregado de certezas que dissiparam qualquer sombra de dúvida que ainda pudesse existir entre eles. Ficaram abraçados no corredor até que o relógio da sala marcou quase 1 da manhã, sussurrando planos para o futuro e sentindo o peso maravilhoso da decisão que acabavam de tomar juntos. Na manhã seguinte, Frederico acordou com uma sensação de leveza que não experimentava há anos. Desceu para a cozinha e encontrou Amélia já preparando o café da manhã, os cabelos soltos, caindo em ondas naturais sobre os ombros, cantarolando baixinho aquela música que Marina costumava cantar. Mas desta vez, em vez de dor, ele sentiu gratidão por poder amar novamente. Bom dia, futura esposa, ele disse, aproximando-se por trás e envolvendo-a pela cintura. Amélia se virou nos braços dele, sorrindo com aquela doçura que o desarmava completamente. Bom dia, futuro marido. Dormiu bem? Melhor do que em meses. Sonhei com nossa família. Ele beijou-a suavemente antes de se afastar para pegar uma xícara de café. Hoje vamos conversar com as meninas. Elas precisam saber antes que percebam sozinhas. Amélia assentiu, mordendo o lábio inferior com nervosismo evidente. Você acha que elas vão ficar felizes? Eu sei que a Camila brincou sobre isso, mas quando se torna real... Elas vão amar, Frederico a interrompeu com convicção. Elas já amam você. Só estamos oficializando o que já existe no coração delas. O momento da conversa chegou depois do café da manhã, quando os 4 se reuniram na sala de estar. Larissa e Camila estavam nas cadeiras de rodas, olhando curiosas para os adultos que pareciam nervosos. Meninas, Frederico começou, ajoelhando-se para ficar na altura delas. Amélia e eu precisamos conversar com vocês sobre uma coisa muito importante. Camila arregalou os olhos, preocupada. Amélie vai embora? Sua voz tremia, com medo de perder aquela presença constante. Não, meu amor. Amélia se apressou em tranquilizá-la, ajoelhando-se ao lado de Frederico. Eu não vou a lugar nenhum. Na verdade, é o contrário. Eu vou ficar aqui para sempre, se vocês quiserem. Larissa franziu a testa, processando a informação. Como assim para sempre? Tipo morar aqui com a gente? Frederico pegou a mão de Amélia, entrelaçando os dedos num gesto que não passou despercebido pelas meninas espertas. Sim, como morar aqui. Porque Amélia e eu nos apaixonamos. E eu pedi ela em casamento ontem à noite. Ela disse sim.
O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos, antes de ser quebrado por gritos agudos de alegria. Eu sabia! Eu sabia! Camila gritou, batendo palmas tão forte que suas mãos ficaram vermelhas. Eu disse que vocês deviam namorar. Larissa tinha lágrimas escorrendo pelo rosto, mas estava sorrindo da forma mais radiante que Frederico já tinha visto. Então Amélie vai ser nossa mãe de verdade? Amélia olhou para Frederico, buscando confirmação de como responder àquela pergunta delicada. Ele assentiu, dando-lhe permissão silenciosa para falar do coração. Eu nunca vou substituir sua mãe biológica, meninas. Ela foi uma pessoa incrível, que amou vocês mais do que tudo. Mas eu posso ser outra mãe para vocês, se vocês me deixarem. Uma mãe que vai amar vocês, cuidar de vocês e estar aqui todos os dias. Nós queremos, as gêmeas disseram em uníssono, e então estavam todos se abraçando no chão da sala, rindo e chorando ao mesmo tempo, uma mistura caótica de emoções que parecia perfeita. Os dias seguintes foram um turbilhão de preparativos e mudanças. A notícia se espalhou rapidamente entre os funcionários da empresa e os conhecidos de Frederico. As reações foram variadas, desde genuína felicidade até julgamentos velados sobre a rapidez do relacionamento e a diferença de classe social entre eles. Mas Frederico enfrentou cada comentário com a mesma resposta firme. Eu encontrei a mulher que amo e que ama minhas filhas. O resto não importa. Sua irmã Patrícia foi uma das primeiras pessoas que ele convidou para conhecer Amélia oficialmente como sua noiva. O encontro aconteceu num sábado à tarde na Casa Grande, com as meninas presentes para dar apoio moral. Patrícia chegou com uma expressão cética que não escondia bem, abraçando o irmão com frieza educada antes de voltar sua atenção para Amélia. Então você é a famosa Amélia, Patrícia disse, estendendo a mão para um aperto formal. Frederico me contou que vocês vão se casar em algumas semanas. Amélia apertou a mão dela com firmeza, mantendo o contato visual direto. É verdade. Eu sei que deve parecer rápido para quem está de fora, mas quando você sabe que encontrou a pessoa certa, não faz sentido esperar. Patrícia estudou-a por um longo momento antes de se virar para as sobrinhas. E vocês, meninas, o que acham de tudo isso? Larissa respondeu sem hesitação. A gente ama a Amélie, tia Paty. Ela faz o papai sorrir de novo. E ela brinca com a gente de verdade, não porque tem que brincar. Camila completou. E ela vai ser nossa mãe agora. A gente vai ter família completa de novo. A expressão de Patrícia suavizou visivelmente ao ouvir as sobrinhas falarem com tanta convicção. Ela se sentou no sofá, indicando que Amélia deveria sentar-se ao seu lado. Me conte sobre você, Amélia. Sua família, sua vida antes de trabalhar aqui. Era claramente um teste, uma tentativa de avaliar se aquela mulher era digna de seu irmão e sobrinhas. Amélia não se intimidou. Contou sobre sua infância humilde no interior, sobre perder o pai jovem e ter que trabalhar desde adolescente para ajudar a mãe viúva. Falou sobre os empregos que teve, sempre dando o melhor de si, sempre tratando as pessoas com respeito, independente de sua posição social. Eu não vim aqui buscar um marido rico, Patrícia, Amélia disse com uma honestidade crua que desarmou qualquer defesa. Eu vim buscar trabalho honesto. O amor foi uma surpresa para mim também. Mas agora que o encontrei, vou lutar por ele com tudo que tenho, porque Frederico e essas meninas são meu mundo inteiro. Patrícia ficou em silêncio por um momento antes de sorrir pela primeira vez desde que chegara. Você tem coragem, Amélia, e sinceridade. São qualidades raras. Ela se virou para o irmão, que tinha observado toda a interação com o coração acelerado. Frederico, eu vim aqui preparada para te convencer a ir devagar, a pensar melhor. Mas depois de ver vocês juntos, de ver como as meninas estão felizes, eu só posso dizer uma coisa. Você encontrou uma mulher forte. Cuide bem dela.
Mas o verdadeiro teste chegou numa manhã de terça-feira, quando a campainha tocou insistentemente às 7 horas. Frederico abriu a porta e deu de cara com Dona Elvira, sua sogra, parada na varanda com sua postura rígida de matriarca e um olhar que poderia congelar o inferno. Elvira, o que a senhora faz aqui tão cedo? Ele perguntou, tentando bloquear a visão da cozinha com o corpo, mas era tarde demais. Elvira, com sua bengala de prata e seu casaco de pele sintética, empurrou-o levemente para o lado e entrou, seus olhos de águia varrendo o ambiente até pousarem na cena doméstica na cozinha. Amélia, ajudando as meninas com o café da manhã, numa intimidade que gritava aos 4 ventos que as fronteiras profissionais tinham sido obliteradas. Eu vim ver minhas netas, Frederico. Tive um pressentimento ruim esta noite e vejo que minha intuição nunca falha. Ela caminhou até a cozinha, o som de seus saltos ecoando como marteladas no piso de madeira. Amélia recuou instintivamente, voltando à postura de funcionária, baixando a cabeça, mas Frederico foi mais rápido. Ele atravessou a sala e se colocou ao lado de Amélia, passando o braço pela cintura dela de forma possessiva e protetora. O que significa isso? Ela sibilou, apontando a bengala para a mão de Frederico na cintura de Amélia. Você perdeu o juízo, Frederico, na frente das crianças, com a empregada? Não fale assim dela, Elvira, Frederico disse, sua voz baixa e perigosa. Amélia não é empregada. Amélia é minha noiva e futura mãe das suas netas. O choque no rosto de Elvira foi quase cômico, se não fosse trágico. Ela levou a mão ao peito, cambaleando teatralmente até uma cadeira. Noiva! Você vai se casar com a empregada? 8 meses depois de enterrar minha filha? Você está cuspindo na memória da Marina. Amélia deu um passo à frente, a indignação superando o medo. Dona Elvira, eu respeito muito a memória da Dona Marina. As meninas falam dela todos os dias e nós mantemos a lembrança dela viva nesta casa. Mas o Sr. Frederico e as meninas também estão vivos. Eles precisam viver. Precisam de amor, precisam de cuidados, que o luto não pode dar. Elvira olhou para Amélia com um misto de fúria e incredulidade. E você acha que pode dar isso a eles? Você, uma moça sem instrução, sem classe que veio aqui para limpar banheiros? Eu posso não ter a classe da sua filha, senhora, Amélia respondeu, sua voz ganhando força. Mas eu tenho amor sobrando. Eu limpei as feridas dessas meninas quando elas choravam de dor. Eu fiz elas rirem quando a casa estava em silêncio. Eu segurei a mão do Frederico quando ele achava que não ia aguentar mais um dia. Classe não cria crianças, Dona Elvira. Amor cria. Frederico olhou para Amélia com um orgulho que quase fez seu peito explodir. Era a primeira vez que havia enfrentar alguém daquela magnitude e ela o fazia com uma dignidade inabalável. Com a presença constante e amorosa de Amélia e o apoio financeiro irrestrito de Frederico, as meninas começaram um novo tratamento experimental de fisioterapia intensiva. Amélia passava horas estudando sobre a lesão delas, aprendendo exercícios, transformando as sessões dolorosas em brincadeiras. Vamos ver quem consegue chutar a bola mais longe, ela gritava no jardim, e as meninas se esforçavam, movendo músculos que estavam adormecidos há quase um ano. A fisioterapeuta das meninas notou mudanças significativas. Larissa e Camila estavam mais motivadas nas sessões, fazendo esforços que antes recusavam, claramente querendo impressionar Amélia com seu progresso. Elas estão emocionalmente mais fortes, a terapeuta relatou numa consulta. E isso está se refletindo no progresso físico. A Larissa conseguiu segurar o peso do corpo nas barras paralelas por 15 segundos ontem. É um avanço enorme. Amélia chorou quando soube da notícia, abraçando Larissa com tanto orgulho que a menina riu de felicidade. Você está ficando tão forte, meu amor, tão forte e corajosa. É porque eu quero dançar no seu casamento, mãe Melly, Larissa confessou, usando o novo título que tinha começado a usar naturalmente. Mesmo que seja só por um minutinho, eu quero dançar.
O coração de Amélia se partiu e se remontou ao mesmo tempo com aquela confissão. Você vai dançar, meu amor, Amélia prometeu. Nem que eu tenha que te segurar o tempo todo, você vai dançar no nosso casamento. 2 semanas antes do casamento, aconteceu o momento que ninguém esperava. Durante uma sessão em casa, Larissa conseguiu dar 3 passos apoiada nas barras paralelas sem ajuda de ninguém. 3 passos trêmulos e instáveis, mas 3 passos que representavam um milagre para uma menina que os médicos tinham dito que provavelmente nunca voltaria a andar. O silêncio que se seguiu foi quebrado por gritos de alegria. Amélia correu para abraçar Larissa, rindo e chorando ao mesmo tempo. Frederico pegou Camila no colo, girando com ela pela sala. Você conseguiu, Lari! Você conseguiu andar! Camila gritava radiante. O casamento aconteceu no jardim da casa, decorado com flores brancas e luzes delicadas penduradas nas árvores. Era uma celebração íntima com apenas 50 pessoas, amigos próximos e família. Dona Lourdes, a mãe de Amélia, estava sentada na primeira fileira, já chorando antes mesmo da cerimônia começar, um lenço de renda apertado nas mãos. Dona Elvira também estava presente, sua atitude completamente mudada após testemunhar o amor genuíno que Amélia tinha pelas netas. Quando a música começou a tocar, Camila apareceu primeiro, sendo empurrada pela tia Patrícia em sua cadeira decorada com flores. Ela jogava pétalas de rosas para os lados, seu sorriso iluminando todo o jardim. Depois veio Larissa, e a surpresa que fez todos os convidados suspirarem emocionados. Ela estava de pé, apoiada nas barras paralelas portáteis que o fisioterapeuta segurava discretamente, dando passos lentos, mas determinados pelo corredor improvisado. O silêncio chocado dos convidados rapidamente se transformou em aplausos emocionados. Muitos tinham lágrimas escorrendo pelo rosto ao testemunhar aquele milagre pequeno, mas significativo. Frederico, esperando no altar improvisado, não conseguiu conter as próprias lágrimas ao ver a filha andando pela primeira vez em quase um ano. Mas quando Amélia apareceu, tudo mais desapareceu. Ela caminhava sozinha, carregando no rosto uma expressão de felicidade tão pura que dispensava qualquer acompanhante. O vestido simples a transformava em algo etéreo, e o sol da tarde criava um halo dourado ao redor dela. Quando ela chegou ao altar e pegou as mãos dele, ambos estavam chorando. O celebrante teve que pigarrear várias vezes para conseguir começar a cerimônia. Os votos foram pessoais e profundamente emocionantes. Frederico falou sobre como Amélia tinha salvado não apenas suas filhas, mas também a ele mesmo, trazendo esperança quando ele achava que tinha perdido a capacidade de sentir alegria. Amélia falou sobre como tinha encontrado não um emprego, mas um propósito, não um patrão, mas um amor verdadeiro, não uma casa, mas um lar. Eu prometo amar suas filhas como se fossem minhas, Amélia disse, sua voz firme, apesar das lágrimas. Eu prometo estar ao seu lado nos dias bons e ruins, nas vitórias e derrotas. Eu prometo construir com você uma família baseada em amor, respeito e alegria. Frederico segurou as mãos dela com mais força. Eu prometo honrar você todos os dias, valorizar seu coração generoso e sua força incrível. Eu prometo nunca esquecer de onde viemos e sempre agradecer pelo milagre de ter encontrado você. Os meses que se seguiram estabeleceram uma nova rotina feliz. Amélia continuou trabalhando com as meninas em suas terapias, mas agora como mãe, não como funcionária. A adoção foi finalizada 3 meses após o casamento e Amélia oficialmente se tornou mãe legal de Larissa e Camila. Frederico reduziu suas horas de trabalho, priorizando tempo com a família. Jantares em família se tornaram sagrados. Fins de semana eram dedicados a passeios e brincadeiras, e a casa grande estava constantemente cheia de risadas. Larissa continuou progredindo na fisioterapia, eventualmente conseguindo andar com auxílio de muletas por distâncias curtas. Camila, embora mais lenta em sua recuperação,
Também mostrava melhorias constantes, mas mais importante que o progresso físico era o progresso emocional. As meninas eram felizes, confiantes, cheias de vida e esperança. O verdadeiro teste da família veio 6 meses depois, numa tarde chuvosa de terça-feira. Larissa teve uma febre alta e repentina, decorrente de uma infecção que evoluiu rapidamente. Frederico estava numa reunião do outro lado da cidade quando recebeu a ligação de Amélia. Sua voz calma, mas urgente. Vá direto para o hospital, estou na ambulância com ela. Quando Frederico chegou ao hospital, encontrou Amélia no corredor da UTI, pálida, mas firme como uma rocha. Dona Elvira também estava lá, chorando copiosamente. O médico saiu da unidade e perguntou: "Os senhores são os pais de Larissa?" Frederico assentiu, segurando a mão de Amélia. A situação foi crítica. Se ela não tivesse sido trazida tão rapidamente e se os primeiros socorros não tivessem sido feitos com tanta precisão ainda em casa, o desfecho seria trágico. Quem fez o atendimento inicial? Amélia levantou a mão timidamente. Fui eu, doutor. Eu li sobre os sinais de alerta, medi a temperatura e comecei a hidratação antes da ambulância chegar. O médico sorriu, impressionado. A senhora salvou a vida da sua filha. Dona Elvira, que ouviu tudo, aproximou-se devagar. Ela olhou para Amélia, realmente olhou para ela, não como a empregada, mas como a mulher que tinha acabado de salvar sua neta. Você sabia o que fazer, Elvira murmurou, a voz quebrada. Eu estudei, Dona Elvira, porque eu as amo. Elvira fechou os olhos e, num gesto que surpreendeu a todos, pegou a mão de Amélia e a beijou. Obrigada por salvar minha neta. Obrigada por ser a mãe que ela precisava hoje. Anos se passaram e a família cresceu em amor e união. Larissa e Camila se tornaram adolescentes independentes e confiantes. A casa que antes era silenciosa, agora estava sempre cheia de risadas, amigos das meninas e a música constante de uma família feliz. Frederico e Amélia, cabelos começando a embranquecer, mas amor apenas crescendo mais profundo com o tempo, olhavam para trás e viam claramente como cada desafio os tinha fortalecido. Numa tarde de domingo, a família se reuniu novamente no mesmo tapete da sala onde tudo começou. Larissa e Camila, agora com 17 anos, estavam organizando fotos antigas em álbuns quando encontraram aquela primeira foto do dia da maquiagem. Foi nesse dia que tudo começou, Larissa comentou pensativa. Frederico se aproximou, olhando a foto com um sorriso nostálgico. Nesse dia, eu percebi que minha casa podia voltar a ter vida. Amélia se sentou no chão, no mesmo ponto onde ficara deitada anos antes. Eu lembro do medo que senti quando você apareceu na porta, Frederico. Eu achei que ia ser mandada embora na hora. Eu teria sido o homem mais burro do mundo se tivesse feito isso, ele respondeu, sentando-se ao lado dela. Larissa fechou o álbum e olhou para os três. Eu fico pensando se a mamãe Marina ficaria brava por tudo isso ter acontecido. Eu amo vocês, amo a família que temos, mas às vezes sinto culpa por ser feliz de novo. Amélia a encarou com atenção. Sabe o que eu acho? Eu acho que sua mãe ficaria orgulhosa de ver a mulher forte que você está se tornando. E ficaria aliviada por saber que vocês não ficaram sozinhas na tristeza. Ninguém que ama de verdade quer ver quem ama preso no sofrimento para sempre. Frederico assentiu. A Marina me conhecia melhor do que ninguém. Ela sabia que eu era cabeça dura, que eu ia tentar resolver tudo sozinho. Eu tenho certeza de que, se pudesse falar com a gente hoje, diria algo como: ainda bem que a Amélia chegou. Camila sorriu, mexendo nas rodas da cadeira com um movimento automático que ainda mantinha por hábito, mesmo conseguindo andar perfeitamente agora. Então, no fim das contas, a gente ganhou 2 mães.
Uma que colocou a gente no mundo e outra que segurou a nossa mão quando o mundo resolveu ser difícil demais. Amélia sentiu o peito apertar, mas de um jeito bom. Eu aceito com honra esse título de segunda mãe e prometo continuar pegando no pé de vocês quando deixarem os estudos de lado. O sol começava a se pôr, pintando o céu de um tom alaranjado, visível pela janela grande da sala. Frederico olhou para as 3 mulheres à sua frente e sentiu uma gratidão que não cabia em palavras. Não era um conto perfeito cheio de facilidades, mas era a vida deles, construída com esforço, amor e muitas conversas difíceis. Ele pegou a mão de Amélia, entrelaçando os dedos com os dela. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo igual, com todos os erros e acertos, só para chegar até esse momento aqui. Amélia sorriu, inclinando a cabeça para encostar no ombro dele. Eu também não mudaria nada que me trouxe para vocês. Camila desligou o celular e observou os pais por alguns segundos. Posso falar uma coisa brega? Perguntou. Pode. Os 3 responderam quase ao mesmo tempo. Ela respirou fundo e sorriu. Eu achava que depois do acidente a nossa história tinha acabado. Mas a Melly chegou, o papai mudou, a Larissa ficou mais corajosa. E eu descobri que dá para ser feliz mesmo depois de tudo que aconteceu. Então, se alguém me perguntar hoje o que é família, eu vou apontar para essa sala e dizer que família é isso aqui. Gente que escolhe ficar, mesmo quando tudo fica difícil. Frederico puxou as 3 para um abraço coletivo. Ficaram ali, apertados, rindo e chorando ao mesmo tempo, sentindo na pele o que tinham construído juntos. Quando se afastaram, Amélia passou a mão pelos cabelos de Camila, depois de Larissa, e olhou para o homem que tinha se tornado seu parceiro de vida. O silêncio que se instalou foi preenchido pela respiração sincronizada de 4 corações que tinham encontrado seu lugar no mundo. Lá fora, o mundo continuava girando com todos os seus problemas e complexidades, mas ali dentro, naquela sala, naquela família, havia uma fortaleza de amor que nenhuma força externa poderia abalar. Amélia olhou para cada um deles, sentindo uma completude tão profunda que chegava a ser espiritual, e com a voz firme, cheia de certeza e amor, disse as palavras que resumiam perfeitamente a jornada extraordinária que tinham percorrido juntos. Se um dia alguém duvidar da nossa história, vocês respondam sem medo. Nós somos a prova viva de que o amor verdadeiro não conhece classes, não tem vergonha, não segue regras sociais e não tem prazo de validade. Nós somos a família que o destino construiu com as peças que pareciam quebradas, mas que se encaixaram perfeitamente para formar algo inquebrantável e eterno. Gostou da história? Então faz o seguinte: deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.